A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, na região de Picos, a Operação Sinais, com o objetivo de combater crimes de fraude em transferência de domicílio eleitoral praticados nas eleições municipais de 2024. Ao vivo, vamos conversar mais uma vez com a nossa equipe de reportagem. Você vai ter mais informações e detalhes sobre essa Operação Sinais deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal na grande região de Picos. Nájila Santos, ao vivo, trazendo detalhes para a gente sobre esse assunto. Nájila, mais uma vez, bom dia para você. Em quais cidades aqui da grande região de Picos esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos? Bom dia, Clébson. Bom dia mais uma vez para você que está nos assistindo. Clébson, como você antecipou, essa Operação Sinais, foi deflagrada hoje pela Polícia Federal nos municípios de Bocaina e de Picos, onde foram cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão nesses municípios por crimes de transferência de domicílio eleitoral realizados nessas eleições de 2024. De acordo com a apuração da polícia, de acordo com as informações, eles identificaram que um terceirizado do cartório da 28ª Zona Eleitoral, juntamente com uma associação criminosa ligadas a pessoas de partido político, advogados e também candidatos a vereador, teria operalizado essa transferência de títulos eleitorais de domicílio eleitoral para o município de Bocaina. Ao todo, foram 73 eleitores transferidos para Bocaina, uma cidade que fica a cerca de 20 quilômetros aqui de Picos, faz parte da região de Picos. A cidade de Bocaina, ela tem cerca de 6 mil eleitores aptos a votar no pleito deste ano e foram feitas essas transferências fraudulentas de 73 eleitores. Com as investigações, a polícia apurou que com essas transferências não tinham nenhum documento comprobatório que comprovassem que esses eleitores tinham residência em Bocaina. E então a polícia conseguiu apurar as informações de que todas essas transferências seriam fraudulentas e nenhum desses eleitores que foram transferidos nas eleições de 2024 tinha como comprovar, não tinha nenhum documento, nenhuma comprovação fotográfica que pudesse comprovar que esses eleitores faziam parte do eleitorado de Bocaina. Ao longo da apuração policial, constatou-se que Bocaina tinha essas fraudes e que também o município de Picos registrou essas fraudes de transferências de domicílio eleitoral nas eleições de 2024. Totalizando cerca de 450 requerimentos fraudulentos, todos expedidos, foram cancelados e o atendente responsável demitido. Lembrando que esse terceirizado da 28ª Zona Eleitoral estava agindo junto a outras pessoas e esses 450 requerimentos que foram cancelados, o funcionário também foi demitido. Essas pessoas agora estão sendo investigadas e os eleitores também podem ser, lembrando, Clébson, que tanto os responsáveis por essas transferências de domicílio, como também os eleitores podem ser punidos por essas transferências fraudulentas. E eles vão ser responsabilizados pelo cometimento dos crimes de alistamento fraudulento, falsidade ideológica para fins eleitorais, inserção de dados falsos em sistema de informação e também associação criminosa. Essa operação foi realizada hoje pela Polícia Federal nos municípios de Bocaina e de Picos, onde 4 mandatos de busca e apreensão foram realizados por essas fraudes de transferência de domicílio eleitoral nas eleições de 2024. Essas foram as informações, Clébson. Ok, Nájila, importante essa operação da PF, porque você imagina, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, faz um censo e faz um levantamento mostrando que naquela cidade existe um número X, por exemplo, de habitantes e um número X de eleitores. Só que chega o período da eleição, por exemplo, municipal, e do nada, em poucos meses, em apenas um mês, aumenta de forma expressiva o número de eleitores naquela cidade. Chama a atenção, levanta pontos de interrogação e uma desconfiança da Justiça Eleitoral e também das autoridades das forças de segurança. A PF deflagra essa operação com base, claro, em uma investigação e consegue comprovar que existiu sim a transferência de domicílio eleitoral de forma irregular, fraudulenta. Para além desse crime, ainda tem alguém
que deveria estar trabalhando de forma correta dentro da Justiça Eleitoral, facilitando esse trâmite criminoso. Claro, na ponta desse esquema criminoso tem alguém que vai ser favorecido. Qual o interesse de alguém fazer a transferência, por exemplo, de 70 eleitores, 100 eleitores, você fazer essa transferência de pessoas que não votam naquela cidade, mas você faz essa transferência daquele número X de eleitores? Qual o interesse disso? Quem está na ponta para ser favorecido por essa transferência? A PF segue investigando esse caso, inclusive outras cidades aqui da grande região de Picos devem também entrar na mira da Polícia Federal por causa dessas transferências de domicílio eleitoral de forma fraudulenta. Você deve lembrar, inclusive, que aqui dentro do Jornal de Picos, antes do período de campanha, na pré-campanha ainda, a nossa equipe de reportagem entrou ao vivo lá do cartório eleitoral de Picos com informação da prisão de pessoas. Pessoas foram presas, na época, no cartório eleitoral de Picos, porque elas estavam fazendo uma transferência de domicílio eleitoral de uma cidade para outra de forma errada. E foram presas na época. Com certeza, a Polícia Federal está investigando esse caso também, os desdobramentos, outras cidades, além de Picos e Bocaina também, que deve ter o registro dessas transferências. Na época, por exemplo, a pessoa que foi presa tentava fazer a transferência do domicílio eleitoral para São Luís do Piauí. Então, outras cidades da região de Picos podem também receber essa operação da Polícia Federal, a Operação Sinais. Nájila, obrigado pelas suas informações. Nájila Santos, ao vivo, trazendo detalhes para a gente sobre esses 4 mandados de busca e apreensão cumpridos em Picos e na vizinha cidade de Bocaina.